Então, bom dia. Admiro que vocês vieram depois da festa de ontem, né? Vamos então falar dos distúrbios de consciência, talvez seja até um tema que tenha a ver, né? Todo mundo meio rebaixado, assim, né? Tá. Bem, essa palestra, sobre o que ela fala? Eu vou trazer para vocês situações clínicas de pessoas que sobrevivem ao coma, pessoas que tiveram lesões cerebrais muito graves, seja por origem traumática, a gente sabe, o nosso país tem muitos acidentes automobilísticos, carro em alta velocidade, mas seja também pacientes mais idosos, por exemplo, por parada cardíaca, que passam por longos períodos de hipóxia e por isso tem dano cerebral, ou outras causas, afogamento, tentativa de suicídio e assim por diante. Então, essas pessoas que têm essas lesões muito severas no cérebro, elas têm três coisas que podem acontecer depois do coma. Ou a pessoa vai um belo dia acordar e vai melhorar cada vez mais e vai ficar mais ou menos bem, ou a pessoa vai falecer, ou a pessoa vai entrar nessas situações que nós vamos discutir hoje, que são o estado vegetativo e o estado de consciência mínima. O dilema que eu quero propor para vocês e o drama dessa palestra é assim, é que quando a pessoa fica nesse estado, ela é uma pessoa aparentemente irresponsiva, uma pessoa que aparentemente não está mais consciente do que está acontecendo, daí o termo vegetativo. É como se ele tivesse apenas preservado as suas funções vegetativas, ou seja, funções de sobrevivência, mas ele não responde mais ao meio, porque a consciência dele está vazia. O que essa palestra traz para discutir é até que ponto nós podemos afirmar isso? Até que ponto eu consigo ter acesso à consciência de outra pessoa? Até que ponto eu consigo saber, pelo comportamento dela, por aquilo que ela manifesta, eu consigo realmente inferir o que está acontecendo dentro dela? E eu vou mostrar para vocês novos dados que sugerem que essa nossa inferência pode estar errada, ou seja, que tem muito mais coisa acontecendo dentro da mente daquela pessoa do que a gente imagina. A gente pensa que ela está no estado vegetativo, mas existem dados que eu vou apresentar que mostram que talvez não seja bem assim. Então nós vamos estar discutindo sobre isso. E por que discutir sobre isso? Porque esse é um problema relevante, não são tão poucas pessoas assim, né? Eu não sei se eu trouxe dado de prevalência, mas a gente nem precisa deles, a gente sabe quantos acidentes tem, como tem pessoas acidentadas, e a gente sabe que com o envelhecimento da população, como vão ter pessoas idosas que vão ter momentos de parada cardíaca que depois são ressuscitadas e que tem dano por hipóxia. Então esse é um problema que é real, que é presente, né? Não vamos dizer que ele seja frequente, mas ele também não é infrequente. E ele coloca o médico e a equipe de saúde como um todo diante de vários dilemas, que é o dilema de até que ponto eu vou tomar medidas para manter a vida dessa pessoa, né? Por exemplo, quão invasivo eu vou ser no sentido de enfrentar complicações que apareçam, porque entra a questão que é até que ponto essa vida está valendo a pena de ser vivida. Até que ponto eu considero essa pessoa realmente, não é que a gente realmente viva, mas enfim, até que ponto eu considero essa vida digna. Então esse seria um dilema ético. E obviamente também os custos e etc. Então esse daqui é um roteiro da aula. Um dilema clínico, um desafio às neurociências, o que é a consciência, distúrbios de consciência, como avaliar a consciência. Depois eu vou falar de neuroimagem funcional e dissociação cognitivo-motora. Tudo bem. Começando então depois dessa breve introdução.
Então, eu já falei para vocês, né, porque é um dilema clínico, olha aqui, cada vez mais pessoas sobrevivem a injúrias severas do sistema nervoso central. Ora, por que elas sobrevivem? Porque a UTI, não é, está cada vez mais sofisticada, porque os atendimentos de emergência estão mais sofisticados, então as pessoas que antes morreriam dentro de 24 horas, hoje, muitas delas sobrevivem. Então, aqui eu trouxe um dado, a incidência de estado vegetativo, que eu vou em breve explicar o que é, ela é de 5 a 2 para 100 mil por ano, quer dizer, eu tenho sempre, a cada ano, numa cidade de 100 mil habitantes, eu vou ter 2 casos a mais, de meio a 2 casos a mais. As causas mais frequentes são o traumatismo crânioencefálico e a hipóxia, e então os pacientes com transtornos de consciência são um desafio, né? Até que ponto a retirada de terapia de suporte e o tratamento da dor. Porque isso daqui eu quero chamar muita atenção, o tratamento da dor, a gente subestima a capacidade de percepção dessas pessoas porque eu só estou vendo aquilo que eu estou vendo e eu me baseio na reatividade clínica que eu encontro e talvez isso seja então subestimado. Você imagina você ter dor e ninguém está percebendo e ninguém está te tratando. Aqui, olha, guardem isso, anotem e escrevam. A taxa de diagnóstico errado é altíssima, chegando a 40%. Então, esse é um dado internacional. Então, em até 40% dos casos, pacientes que são tidos como em estado vegetativo, na realidade, têm algum grau de consciência preservada. Então, muito cuidado com isso. Então, se a gente for tentar definir de uma forma não filosófica, mas de uma forma técnica, prática, o que seria consciência? Então, na medicina, a gente fala que ela representa o perfeito conhecimento de si próprio e do ambiente e que ela teria, então, 2 componentes. Então, um componente é o nível de consciência, que é o quão acordado eu estou. Abrir os olhos e estar desperto. Nós vamos ver que existe uma base neurobiológica para isso, existe um sistema no nosso cérebro responsável por isso. Mas a outra coisa é o conteúdo da consciência, que são as coisas que eu estou percebendo, que eu estou processando. Aqui entra então o meu processamento visual, meu processamento auditivo, a minha memória, minhas percepções, a minha linguagem e as minhas emoções. Aqui então, aqui já são outros sistemas, incluindo, então, assim, abrangendo principalmente o córtex cerebral. Então, esse daqui é uma imagem para mostrar para vocês rapidamente o sistema responsável pelo meu grau de alerta, que é a formação reticular ativadora ascendente nas áreas rostrais do tronco encefálico. Então, eu tenho alguns núcleos aqui, agrupamentos de neurônios que liberam de uma forma muito coordenada. Nós vamos ver o professor de Peste falar de sono, de cronobiologia. Esses ritmos biológicos, eles não são uma coisa assim meio que por acaso, eles são coordenados ativamente. Tem toda uma fábrica, igual aquela orquestra que vocês viram ontem, né, a bateria, uma hora toca um, outra hora toca outro, quando o outro toca, o outro para, e o outro dá o sinal e o outro entra em atividade. Esses sistemas de neurônios que liberam, por exemplo, serotonina, noradrenalina, dopamina, eles controlam os nossos níveis de vigília, que oscilam com o tempo. A gente tem um momento que a gente dorme, a gente tem um momento que a gente acorda, a gente tem um momento que a gente está mais sonolento, a gente tem as fases diferentes do sono, tudo isso é orquestrado por esse sistema. Então, já adianto aqui, quando você está em coma, ou em diferentes níveis de rebaixamento do nível de consciência, sempre você vai ter, de alguma forma, esse sistema acometido. Então, ele inclui formação reticular ativadora ascendente e os núcleos intralaminares do tálamo, que recebem as aferências dessas áreas e emitem para todas as regiões do cérebro. Já a base neurológica do conteúdo da consciência, ele está distribuído no córtex. Então, aqui eu tenho áreas de processamento de visão, áreas de processamento da audição, áreas de processamento da linguagem,
essas áreas podem ser afetadas de uma forma separada. Por exemplo, se o paciente teve um AVC, ou se ele tem um tumor cerebral, ou se ele tem um abscesso, que pode estar pegando uma determinada área, ele vai ter um déficit motor, ou ele vai ter um déficit de linguagem, ou ele vai ter um déficit de percepção visual, mas o seu nível de consciência, o quão acordado ele está, isso se mantém, isso não é alterado. Então aqui é um outro sistema. Agora, tendo mais ou menos essa ideia, vamos falar um pouquinho aqui de cada coisa. Então, esse desenho eu achei legal, achei na internet. Olha aqui, uma pessoa normal. Então, ele tem esse grau de despertar, está aqui, está no máximo. E a awareness, a atenção, a consciência que ele tem das coisas também está no máximo. Então, está preservada. O paciente que está em coma, veja bem, coma é um estado de rebaixamento da consciência, do qual você não pode ser despertado, então não adianta você tentar acordar aquela pessoa. E aqui então os dois aspectos estão rebaixados. Então tanto o grau de vigília quanto a consciência no sentido do seu conteúdo. E olha aqui, então agora a gente se aproxima do nosso problema. No estado vegetativo, o paciente está desperto, ou seja, o paciente mantém o ciclo sono-vigília. Ele tem momentos onde ele dorme espontaneamente e tem momentos onde ele acorda espontaneamente. Mas, supostamente, a sua atenção, o conteúdo da sua consciência está zerado. E a gente vai ver que não é bem assim. Mas, enfim, por definição, a princípio, para a gente se situar, essa seria a constelação do estado vegetativo. Ele está desperto, ele mantém o ciclo sono-vigília, ele mantém funções como controle do batimento cardíaco, controle da respiração, controle da dilatação da pupila, esvaziamento da bexiga, esvaziamento do esfíncter, a deglutição varia, né? Os pares cranianos, as funções podem variar, mas a consciência dele, então, teoricamente, ele não estaria percebendo nada, processando nada, entendendo nada, ele não tem memória, ele não tem linguagem. Essa é a ideia. Já no nível de consciência, ou estado de consciência mínima, existe essa diferença aqui, esse gap. Ou seja, aqui o paciente teria a capacidade de perceber algumas coisas, ainda que minimamente. Ele responde a alguns comandos, seja emocionalmente, seja obedecendo comandos visuais, seja minimamente obedecendo comandos motores, seja fixando um pouco o olhar, mas eu tenho algum indício de que esse paciente tem alguns aspectos da sua consciência preservados. E por último, o Lockett-In, que não é uma síndrome que nós vamos discutir, mas é muito importante sempre tê-la em mente, porque ele é um paciente que tem uma lesão na ponte, que é num local de encontro, numa zona, num nó de encontro de todas as eferências motoras, de forma que o paciente tem aquilo interrompido e ele perde toda a sua capacidade de manifestação motora, normalmente com exceção dos movimentos oculares. Então, esse paciente, ele fica... ele não tem resposta motora, mas as aferências sensitivas estão preservadas e toda a sua percepção, o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua percepção de dor, percepção visual, auditiva, etc., está preservada. Então, veja bem, o paciente com Lockett-In, ele está igual ao paciente aqui normal. E Lockett-In significa preso, por isso que em português é chamada síndrome do cativeiro. Ou seja, você está preso dentro de um corpo que não te responde, mas na realidade você está percebendo tudo. Por que a gente coloca nesse contexto? Não é alteração de consciência, mas pode ser confundida se você não observar o paciente devidamente. Então aqui apenas a título assim de definição, né? Então, no estado vegetativo, eles estão mudando agora a nomenclatura, vai se chamar Unresponsive Wakefulness Syndrome. Eu não traduzi porque eu não encontrei a tradução para o português, mas seria uma síndrome de estar desperto, mas não responsivo. Então, qual seria aqui os critérios, né? Então, não há evidência de consciência de si ou do ambiente, não há evidência de respostas comportamentais sustentadas, reproduzíveis, propositais ou voluntárias
a estímulo visual, auditivo, tátil ou estímulos nocivos. Ou seja, ele pode ter alguns movimentos que são reflexos medulares, por exemplo, ou reflexos do tronco encefálico, mas que não são respostas geradas pela consciência, não são respostas deliberadas, voluntárias. Não tem evidência de compreensão ou de expressão linguística. Ciclo sono-vigília está preservado, ele se manifesta pela abertura ocular, e você também pode ver no eletrocefalograma, e a preservação suficiente de funções autonômicas para permitir a sobrevida com assistência médica. Assistência médica é, por exemplo, uma sonda nasointeral, ou talvez uma sonda vesical, porque ele tem esvaziamento da bexiga, mas não é tão adequado. Assistência médica é você hidratar o paciente, é você mudar o decúbito, enfim, ele vai precisar de muitos cuidados, mas essas funções vegetativas estão intactas. Então, por exemplo, não é um paciente que vai estar entubado. Incontinência urinária e fecal, preservação variável das funções dos nervos cranianos. Então, aqui é a referência. Então, aqui seria um exemplo, né? Vocês veem o olhar, que é um olhar desperto, mas que não contactua e que aparentemente não está percebendo nada. Então, aqui entra um negócio meio perigoso, assim, né? Porque se o estado vegetativo persiste por mais de um mês, teoricamente, oficialmente, você já pode dizer que se trata de estado vegetativo persistente. A questão você vai ter que chegar para os familiares que estão extremamente ansiosos, apreensivos, você vai ter que dizer o que vai acontecer com essa pessoa nos próximos meses. Eles querem saber se esse paciente vai melhorar. E muitas vezes, como se trata de situação depois de traumatismo crânioencefálico, você tem muitas vezes um paciente jovem, que estava no meio da vida dele, estudante, trabalhando, fundando uma nova família, é uma pessoa que foi arrancada de uma vida muito ativa. Então, isso é um evento trágico na vida daquela pessoa e da família. Então, eles querem saber, doutor, mas vai melhorar? Quando que vai melhorar? O que eu devo fazer? Até quando eu posso esperar uma melhora? Então, oficialmente, a gente fala assim, que se foi depois de um trauma, a gente espera 1 ano. Se não melhorou até 1 ano, a gente vai dizer que aquilo lá é permanente e que não vai melhorar. Se foi após uma lesão não traumática, espera-se 3 meses. Isso é o que ainda vale oficialmente. Mas qual que é o problema aqui? O problema é que estudos mostram que há casos de pessoas que melhoram, é o que eu vou mostrar para vocês talvez no próximo slide, muitos casos de pessoas que melhoram após 1 ano. Casos de pessoas que melhoram após 3 anos ou ainda mais. Além disso, a ideia de que a lesão não traumática tenha um prognóstico pior também está caindo um pouco por terra. Então, mesmo a lesão não traumática hoje, com a evolução do atendimento em UTI, de todo o suporte, a lesão não traumática, ou seja, a lesão, por exemplo, cerebral, a injúria após hipóxia, ela tem um prognóstico também melhor. Então, esse critério precisa ser repensado. Então, por exemplo, aqui, irreversível mesmo, eu estou mencionando aqui 2 estudos como exemplo. 102 pacientes com distúrbios da consciência que foram acompanhados de 2 a 14 anos. 6 pacientes recuperaram a consciência após 3 anos. Vocês vão dizer, mas é pouquíssimo. Mas se é teu filho, esses 3 aqui, esses 6 pacientes aqui são bastante. O tempo não previu a evolução, quer dizer, não é que quanto mais tempo, pior a evolução. Quer dizer, essa regra do slide anterior, de falar que depois de 1 ano acabou, ou depois de 3 meses, essa regra não se manteve aqui. O tempo não previu evolução e o traumatismo crânioencefálico não teve um melhor prognóstico que a lesão não traumática. Esse aqui é um estudo de 2014. Um outro estudo de 2010, de 50 pacientes com estado vegetativo, 10% recuperaram a consciência, com a maior parte da recuperação ocorrendo somente após 1 ano. E isso foi verdade tanto para lesões cerebrais traumáticas como não traumáticas. Se a gente considerar que a pessoa, nos primeiros 3 a 6 meses, a gente vê isso na enfermaria direto, não é que a pessoa assim, teve a lesão e agora ele está se recuperando, está numa clínica maravilhosa de reabilitação. Não, ele está às vezes num quarto, parado, sem nenhum tipo de estímulo, ou com estímulo, vamos dizer assim, no mínimo insuficiente,
E ele está tendo várias complicações. Então eu não posso definir o prognóstico de uma pessoa que está no meio de uma infecção, que está com febre, que está desidratado, que está com distúrbio hidroeletrolítico. Essa pessoa não está em condições de se recuperar, então ele ainda está enfrentando isso. Eu não posso deixar a pessoa enfrentar tudo isso e falar, tá, agora passou 3 meses, já foi, não vai melhorar mais. Não, esses 3 meses foram os 3 meses de, não só de recuperação funcional, mas foram 3 meses onde ele se debateu com eventos intercorrentes que pioraram e que retardaram essa evolução. Então é importante a gente não se fixar tanto nesses dados oficiais. Agora, saindo do estado vegetativo, falando do estado de consciência mínima, que é, na realidade, quando você tem alguma evidência de que existe algum grau de consciência preservado. Então, é uma condição de consciência severamente alterada, em que existe uma mínima, mas concreta evidência comportamental de consciência de si e do ambiente. Então, o estado minimamente consciente ou de consciência mínima, ele deve ser diagnosticado quando você vê o quê? Então, por exemplo, a pessoa segue comandos simples, a pessoa apresenta respostas verbais ou gestuais, do tipo sim ou não, ou apresenta verbalização inteligível, movimentos ou comportamentos afetivos em resposta a estímulos ambientais relevantes. Então ele fixou o olhar, ele tentou pegar uma coisa que você pediu, ele virou os olhos para aquilo que você pediu. Então, ou ele teve uma resposta nitidamente emotiva, deu para perceber que ele estava reconhecendo o filho. Então tudo isso já nos habilita a dizer que essa pessoa não está em estado vegetativo. Aí existe aqui uma sugestão de você colocar o nível de consciência mínima plus e o minus. Então, plus seria quando ele está um pouquinho melhor do que o minus. Então, plus, pacientes capazes de seguir comandos, verbalizações inteligíveis ou uma comunicação não funcional. Quer dizer, ele fala alguma coisa, expressa alguma coisa. E no minus, ele estaria apenas capaz de respostas comportamentais de baixo nível, como busca visual, né, seguir um estímulo visual, localização de um estímulo de dor, né, comportamento contingente como um sorriso ou um choro apropriado a um estímulo, quer dizer, não foi um choro reflexo ou um riso reflexo. Então, como que a gente vai lidar com esse dilema? Ainda na prática médica, as escalas neurocomportamentais são o gold standard, mas existem estudos de eletrofisiologia como eletroencefalograma, potencial evocado, estimulação magnética transcraniana e os estudos de neuroimagem. Eu não vou falar sobre os eletrofisiológicos, eu vou falar sobre os de neuroimagem. Então, primeiro as escalas neurocomportamentais, essas são as mais usadas e conhecidas, não é? E todas elas têm as suas limitações. Então, são escalas onde, de acordo com a resposta, eu peço para o paciente fazer uma coisa, peço para ele fazer outra, estimulo com dor, vejo como que ele reage, e de acordo com a resposta eu vou colocando pontos, né? Então, e esses pontos vão me traduzir o nível de consciência desse paciente. Sempre muita atenção, assim, que todas essas escalas têm uma sensibilidade, uma especificidade, que nunca é de 100%. Então, o ideal seria combinar pelo menos umas 2 escalas diferentes e, principalmente, mais importante que isso, avaliar o paciente em diferentes horários do dia e em diferentes dias, o que exige sempre tempo e paciência. Porque o nível de consciência, o grau de despertar de pacientes com esse grau de lesão severa varia muito. Não é? Varia muito pela própria doença, pela própria injúria cerebral, mas também às vezes porque tomou algum remédio para dor, porque às vezes está usando alguma coisa que também contribui para o rebaixamento do nível de consciência, porque está com algum distúrbio hidroeletrolítico, porque está com uma infecção, enfim. Então a gente tem sempre que usar talvez 2 ou 3 diferentes escalas, acompanhá-las e fazer isso em diferentes horários, tá? Aqui eu trouxe, por exemplo, uma escala, não sei se dá para ler, mas, por exemplo, eles veem a função auditiva, né? Se o paciente ouve, por exemplo, se ele vira a cabeça para onde você está estimulando, ou se ele faz aquilo que você está pedindo ele para fazer. E aqui, por exemplo, nessa escala, como a Recovery Scale, ela é uma das melhores escalas em termos de sensibilidade, de poder preditivo, e a pontuação máxima é de 23.
Tá. Agora vamos entrar no que talvez interesse mais nesse contexto de hoje, que são os estudos de neuroimagem funcional. Quando a gente fala neuroimagem funcional, é assim, são recursos, ferramentas para avaliar o cérebro e que reproduzem imagens, mas essas imagens não são estruturais, elas não são imagens anatômicas no sentido de serem como que fotografias. Se eu falo de uma tomografia ou de uma ressonância magnética como neuroimagem estrutural, se eu entro num tubo e faço um exame de ressonância tradicional, ele vai me dar imagens que correspondem a fotografias internas do meu cérebro. Quando eu falo de neuroimagem funcional, não é assim. As bolinhas que eu vejo, ou as manchas, ou seja lá o que for, aquilo corresponde a áreas funcionantes. Então, de repente, assim, dependendo do grau de funcionamento de uma área, é um tipo de cor. Uma cor, por exemplo, geralmente mais para o vermelho, para o laranja, áreas mais funcionantes, mais para o verde, para o azul, áreas menos funcionantes, e assim por diante. Como é que isso funciona? Existem técnicas diferentes de neuroimagem funcional, eu vou falar para vocês, por exemplo, do PET e da ressonância funcional. No PET, a pessoa deita na maca, né, no aparelho, e ela recebe uma injeção intravenosa com água, com uma substância que tem um produto radioativo. Claro que é numa dose mínima, tudo isso é estudar. Essa água com esse produto radioativo, por exemplo, água radioativa, H2O15, ela vai, obviamente que pela circulação, ela vai parar no cérebro. E a gente sabe que as áreas do cérebro, os neurônios que estão mais ativos, as sinapses mais ativas, todas as sinapses são circundadas pelos astrócitos. E os astrócitos têm, então, a capacidade de avaliar o grau de atividade, como que aquela sinapse ali está trabalhando. E eles mandam essa mensagem para os vasos, causando processos de vasodilatação para que entre então mais oxigênio, para que a circulação aumente e tudo mais. Então, quando eu meço as áreas que têm mais produto radioativo, são as áreas que têm maior circulação e, consequentemente, são as áreas que têm uma atividade cerebral maior naquele momento. Eu posso fazer uma neuroimagem de repouso, vendo como é que está o paciente, a atividade cerebral dele em repouso, ou eu posso fazer imagens de subtração. Por exemplo, eu coloco você deitado em repouso, vejo as áreas que estão ativas, e aí eu coloco você fazendo um movimento com o dedo. Aí eu vou subtrair uma imagem da outra, e eu vou ver que a diferença entre uma imagem e outra é que quando você move a área do dedo, a área do córtex motor ficou mais ativa, por exemplo. Né? Então aí eu identifiquei que aí eu faço uma inferência de que provavelmente essa área seja a área relacionada a esse movimento. Na realidade, essas imagens, elas exigem um processamento estatístico muito grande, porque trabalha com probabilidade. Não é assim que pisca uma área bonitinho. Tudo está piscando ao mesmo tempo. Você tem que imaginar que aquelas luzes da cidade, quando você está sobrevoando uma cidade, quando você está no avião para aterrissar, tudo está piscando, tudo está brilhando. Mas aí você tem algumas áreas que estatisticamente estão brilhando mais quando se faz aquela atividade. E aí você faz um cálculo estatístico e fala, então provavelmente essa diferença não se dá ao acaso, então essa área deve estar relacionada com essa função. Quando a gente fala da ressonância magnética nuclear funcional, é o mesmo princípio, só que nesse caso o que eles medem é a hemoglobina que pode estar oxigenada ou desoxigenada. Então, quanto mais hemoglobina, também é o mesmo princípio, quanto mais fluxo sanguíneo cerebral eu tenho, mais hemoglobina oxigenada, o que indica que aquela área também está tendo maior atividade cerebral. Então, qual que é a vantagem desses estudos? A vantagem é que eu consigo ter um acesso ao funcionamento do cérebro sem depender da resposta motora do paciente, sem depender da resposta comportamental, porque a resposta comportamental vai depender do que eu estou percebendo, do que ele está fazendo, do que ele está sendo capaz de mostrar. Aqui não, eu tenho um acesso direto ao que está acontecendo lá dentro. Então, por exemplo, estudos aqui de PET, FDG, que aqui não é o oxigênio que está marcado, é a glicose que está marcada, mas o raciocínio é o mesmo. Então ele mostra, aqui é neuroimagem de repouso, então eles mostram que no estado vegetativo o metabolismo está bem baixo,
No estado minimamente consciente, o metabolismo um pouco maior, ou seja, você gasta um pouco mais de glicose, e na pessoa consciente, estatisticamente, a atividade cerebral vai estar maior. Agora, esse aqui é o estudo que eu quero mostrar. Então, esse estudo foi feito em 2006 e ele pegou uma paciente há anos e ele pediu, olha que coisa, imagina uma pessoa em estado vegetativo, quer dizer, ela não tem comunicação aparentemente nenhuma com você. Ele chegou para ela, colocou no aparelho e falou, você deve se imaginar jogando tênis. Provavelmente ela tinha alguma familiaridade com isso. Quando ela se imaginou jogando tênis, ela ativou a área suplementar motora, que é uma área que a gente ativa quando a gente se imagina fazendo movimentos que não são guiados por estímulo externo. E vocês estão vendo que o padrão de ativação dela foi muito parecido com o de uma pessoa normal. E isso assim, ela teve que entender que era para imaginar jogando tênis, ela teve que se concentrar, teve que realmente imaginar que ela estava jogando tênis e esse padrão de imagem foi o que resultou. Depois, ele pediu para que ela se imaginasse andando pelos cômodos da sua casa. E quando ela fez isso, ela ativou áreas associadas à localização do espaço, como por exemplo o córtex premotor e o córtex parietal posterior, e também o giro parahipocampal. Então esse estudo ele levou, obviamente, ele leva a uma contestação das verdades que a gente tinha até então. E aí surge a proposta do que se chama de dissociação cognitivo-motora, ou covert consciousness, ou functional locked-in. Functional locked-in para diferenciar do locked-in estrutural, porque nesse caso não seria uma lesão da ponte, mas seria talvez uma lesão de vias que vão do tálamo para o córtex, né? Essas vias tálamo-corticais, porque quando eu quero fazer um movimento, é claro, eu vou precisar do trato piramidal, mas existem essas vias tálamo-corticais que facilitam e liberam o movimento. Então existem algumas, isso daqui é tudo muito recente, mas existem alguns indícios de que talvez essa pessoa possa ter a mente talvez intacta, mas de alguma outra forma ela também está enclausurada no seu corpo, porque o corpo não responde, mas na realidade a mente está funcionando. É claro que esse estudo que ele mostrou daqui da mulher, isso daqui foi um caso. E depois houve vários outros estudos, mas sempre com amostras pequenas. Então não é dizer que tudo que foi dito antes caiu por terra, mas as coisas devem ser pelo menos um pouco mais questionadas ou vistas com um pouco mais de cuidado, né? Então, e essa dissociação, isso daqui é uma proposta que ainda está sendo estudada, ou seja, seria será que existe uma dissociação entre os meus processos cognitivos, de eu querer, de eu perceber, não é que está com uma percepção perfeita ou um conhecimento perfeito, mas que existe alguma coisa que percebe sim, que sente sim, que processa, mas não consegue enviar o comando adequadamente, por isso a gente tem uma impressão que não corresponde ao que está acontecendo dentro dela. As limitações, daqui eu só para chamar um pouco de atenção, as limitações de um estudo de neuroimagem. Então, primeiro que o nível de consciência pode flutuar muito, então, às vezes você faz um estudo, você não pode, a escala neurocomportamental, você pode aplicar quantas vezes você quiser, você pode ficar o dia inteiro aplicando a escala neurocomportamental com o paciente, mas um estudo de neuroimagem não dá, você tem que levar o paciente lá, no lugar onde é feito isso, com aquela máquina enorme, tem todo um protocolo a ser seguido. Então pode ser que você pegue o paciente justamente no momento onde ele não está muito bem. A tarefa talvez seja complexa demais, então você talvez subestime, porque aquilo que você pediu para ele fazer estava difícil demais, quer dizer, ele teria, então seria um caso de um falso negativo. Ele pode ter problemas sensoriais, além dos problemas cognitivos, ele pode estar com algum problema sensorial que dificulte a compreensão da tarefa, dificuldade de processamento semântico. Além disso, existem problemas técnicos, né? Os artefatos de movimento, por exemplo, a ressonância funcional é muito sensível a artefatos de movimento. O processamento da imagem, ele passa por uma fase de normalização, onde você pega o cérebro, os dados do cérebro daquele indivíduo que você estudou e traz para um cérebro padrão, que é o cérebro de Talairar. Só que, obviamente, que as
relações anatômicas daquele cérebro lesado não são as mesmas relações anatômicas que aquele cérebro padrão. Então, o que no cérebro padrão seria, por exemplo, a área de Broca, naquele cérebro lesado já foi desviado para outro lugar. Então, mas eles têm recursos para lidar com isso também, mas ainda assim é uma certa barreira. Além disso, obviamente, a baixa disponibilidade, aplicação e demanda onerosa. Então, uma coisa é a pesquisa, outra coisa é na prática você começar a fazer estudo de neuroimagem com os pacientes. Então, não é bem assim, tá? Aqui seria uma questão assim, será que a consciência... Por que eu coloquei isso? Porque às vezes tem alguns estudos que mostram que o paciente, por exemplo, está em estado vegetativo, mas ele tem um reconhecimento de voz, ou ele tem um reconhecimento, por exemplo, ativa o cérebro quando se fala o nome dele. E aí a discussão é assim, até que ponto essa ativação que se dá pelo reconhecimento do próprio nome realmente pode ser traduzida em dizer que ele está com a consciência mais ou menos preservada ou grandemente preservada. Então pode ser, a ideia é assim, pode ser que num cérebro muito lesado você ainda tem alguns pontos de luz, porque alguns processamentos básicos estão mantidos, mas isso não quer dizer que você seja consciente e que você realmente esteja conseguindo interagir. Então, por exemplo, uma área do cérebro foi ativada porque você reagiu ao seu próprio nome, isso é uma coisa muito antiga, muito básica, muito simples. Então, talvez para a gente poder falar consciência, a gente precisa passar por um processo de integração sincrônica. Então, aqui a gente já entra um pouquinho nas neurociências, no seguinte, existe uma coisa chamada Default Mode Network. O que é o Default Mode Network? Ele foi descoberto porque, assim, quando você dava as tarefas para os pacientes fazerem, nesses estudos de neuroimagem, sempre você procura que área que está mais ativada em relação ao repouso. Então, por exemplo, ao repouso estão ativadas tais áreas, quando ele mexe o dedo, ativa mais a outra. Se ele pensa no namorado, ativa mais a outra, e assim por diante. Mas essas áreas são as áreas que estão mais ativadas no repouso, quando você não pedia para ele fazer nada. Aí eles começaram a descobrir que existem circuitos que são mais ativados quando você não faz nada, quando você está de olhos fechados, divagando, sonhando, imaginando. E eu poderia ter mencionado esse circuito ontem também, porque ele está sendo muito estudado em relação ao autismo. Ele é um circuito ativado quando você faz teoria da mente, quando você imagina o que o outro está pensando, quando você cria possibilidades. Então, esse Default Mode Network, ele tem sido estudado nesse contexto aqui do estado vegetativo, assim, porque parece que a gente precisa da ativação dele para ter consciência das coisas. Vamos tentar entender melhor aqui. Isso daqui, não sei se esse desenho explica, mas enfim. Esse princípio, Global Workspace Theory, seria uma teoria assim. A tua consciência, o teu cérebro, é como se ele fosse um palco. Nesse palco você tem vários atores, vários elementos. Esses elementos estão todos trabalhando no escuro, eles estão operando no escuro. São as coisas que acontecem, mas das quais eu não tenho consciência. A minha consciência acontece quando eu jogo um foco de luz em determinados processos. Então eu me torno consciente daquilo para onde eu dirijo a minha atenção. E quando eu dirijo a minha atenção para várias coisas, tentando integrar, por exemplo, eu quero integrar aqui as informações auditivas, visuais, associadas ao meu pensamento, a resposta que eu quero dar, cada uma dessas coisas está acontecendo num lugar diferente, é como se fossem vários atores. E eu preciso, de alguma forma, jogar a luz sobre todos eles, ou eu preciso trazer todos eles para o mesmo foco de luz, para o mesmo ponto. Então, aí a gente volta nessa situação aqui da integração, da sincronicidade, e isso acontece no Default Mode Network aqui, precúneos, córtex parietal posterior, parecem que são aqui pontos chaves. Então é um ponto para onde as informações convergem e fazem com que eu tenha consciência. Então isso contesta um pouco a ideia assim, será que quando você tem, por exemplo, uma atividade cerebral em uma determinada área, mas se aquilo ali for isolado, não é suficiente para você avaliar a consciência. Tem um estudo novo de conectividade funcional. Conectividade funcional é uma nova técnica que avalia num paciente em repouso
áreas que estão trabalhando juntas ao mesmo tempo. Então, áreas conectadas são áreas que se despolarizam ao mesmo tempo, que estão trabalhando igual a bateria. Se está conectado, todo mundo bate no instrumento no mesmo momento. Então, aquilo ali é uma área de alta conectividade funcional, juntas trabalhando. E eles descobriram que quando os pacientes que recuperam melhor a consciência, são os pacientes que têm uma alta conectividade funcional aqui nessa região, do pré-cúneus e do córtex parietal posterior. Então, a consciência está ligada a essa coisa da integração. Fechando a nossa palestra com algumas conclusões práticas. O que talvez sobre de tudo isso que eu falei? Cuidado com o erro diagnóstico, porque eu falei no começo que ele pode ser de até 40%. Cuidado com previsões pessimistas, porque você fala para o familiar que não vai melhorar, que acabou, que ó, eu li aqui no meu protocolo, depois de 3 meses, não adianta. Cuidado com essas previsões. Você não precisa levantar expectativas concretas e falar, não, ele vai voltar a andar. Mas você vai dizer, não, as melhoras podem sim acontecer, o cérebro é extremamente plástico, ele é extremamente moldável, ele precisa de estímulos, quer dizer, você não tira a perspectiva de possibilidades. Reavalie e reavalie e reavalie. Então, veja o seu paciente várias e várias vezes, aplique diferentes escalas, use diferentes instrumentos, ouça as impressões dos familiares. Claro que às vezes o familiar fala, não, mas ele chorou, não, ele olhou para mim, ele fez isso. Algumas coisas podem ser fantasias dos familiares, mas talvez não. Então leve isso a sério e pelo menos pare para pensar, será que isso não pode ser mesmo um sinal? Considere e trate a dor. Considere e trate a dor. Considere a possibilidade de dissociação cognitivo-motora, que é o que a gente acabou de discutir. Reabilitação precoce e duradoura é fundamental, é preciso mais clínicas de reabilitação, a gente precisa ter mais clínicas e principalmente, na realidade, a UTI, claro que isso é um grande desafio, mas a própria UTI, o hospital onde o paciente está, a enfermaria, eles têm que ser espaços de reabilitação também. O futuro vão ser provavelmente farmacoterapia neurotrópica, quer dizer, produtos que estimulem a formação de novas sinapses, que estimulem a neuroplasticidade ou a regeneração de neurônios e a estimulação cerebral. Obrigada. Esse daqui é um menino que se recuperou depois de vários anos. Obrigada.